Boa noite para todos e uma noite muito especial para todos que nos visitam a nossa casa na noite de hoje. Sejam muito bem-vindos. Era uma quinta-feira como essa, era de noite, um pouco mais tarde do que esse momento que nós estamos aqui reunidos. Mas foi uma quinta-feira muito singular na história da humanidade, porque foi a última vez que Jesus se reuniu com seus discípulos na chamada Santa Ceia, a ceia final, naquela quinta-feira antes de ser preso, quando ele profere o último dos seus discursos, o discurso do cenáculo. Jesus teria passado parte da noite na companhia dos seus discípulos, deixando as últimas instruções, porque ele já havia assinalado, de que após aquele encontro com eles, o Cristo seria crucificado, depois iria ressuscitar. Ele já tinha um conhecimento prévio, evidente, daquilo que iria acontecer, mas os seus discípulos não acreditavam que isso fosse verdade. Quando ele começou a dar sinais de que ele estava indo, de que ele não estaria mais com eles, Pedro se antecipou entre os outros e disse: Senhor, eu nunca deixarei que qualquer mal aconteça a ti. Se for preciso, eu darei a minha própria vida para te defender. O Cristo ouviu essas palavras, o jantar já havia acabado, e ele chama os discípulos para que saíssem do local onde eles estavam e fossem para um horto ali próximo, chamado de Horto das Oliveiras, ou Jardim das Oliveiras, ou como é chamado no idioma de lá, o Getsemane. Jesus então saiu com os discípulos, foi até o Getsemane, ali por entre as oliveiras, as árvores que produzem a azeitona. Disse para os discípulos o seguinte: eu vou me recolher para orar e gostaria que vocês três viessem comigo. E como ele costumava fazer na hora em que ele saía para alguns momentos mais graves, ele se servia sempre de 3 discípulos: Pedro, Tiago e seu irmão João. Pegou os 3 discípulos e com ele se afastou do resto do grupo e falou para os 3: vocês fiquem aqui, que eu vou ali orar e vocês orem também, que daqui a pouco eu volto. Ele sai para orar e deixa os 3 discípulos ali orando. Quando ele volta 1 hora depois, ele encontra os discípulos dormindo. E ele diz: mas nem 1 hora pudeste velar comigo? Eu acreditei tanto que vocês pudessem estar, e vocês estão dormindo? E os homens então despertaram: não, senhor, vamos ficar despertos. Ele vai, na hora seguinte ele volta. Eles estavam dormindo uma segunda vez. Aí ele não acordou mais. Ele voltou, viu que estava dormindo e voltou para o ponto onde ele estava orando. E daí a pouco ele voltou uma terceira vez e despertou os discípulos dizendo: acordem, porque aquele que está para me trair está chegando. Levantem, vamos. E aí vai se dar a prisão de Jesus. É, na verdade, uma cena muito decepcionante, porque você passa anos ensinando as pessoas, você passa anos dizendo as verdades espirituais mais interessantes, e quando chega na hora que você diz que vai embora, esses discípulos dizem: não, eu darei a minha própria vida, se for preciso. Mas nem 1 hora conseguiram velar com ele. É uma situação bastante inusitada, porque se imaginava que os discípulos, ao contato com o Mestre, fossem apresentar uma grandeza espiritual, uma grandeza de comportamento extraordinária, mas isso não vai acontecer. E ele tinha
tantas expectativas com relação aos seus discípulos. Desde o princípio ele esperava tanto deles. Desde o começo da sua vida pública, Jesus tinha uma expectativa muito alta em relação aos homens que o seguiam. Logo no primeiro sermão que ele faria, o chamado Sermão da Montanha, ele destacaria para seus discípulos duas grandes características. No momento após as bem-aventuranças, ele disse: vós sois o sal da terra. E na sequência do texto, ele disse: vós sois a luz do mundo. Eles são designados por Jesus como a luz do mundo. Nós somos designados por Jesus como sendo a luz do mundo, mas que luz que a gente não consegue ficar uma hora para velar com o Senhor. Como somos frágeis, como somos ainda tão reticentes com relação ao bem, porque as oportunidades aparecem e a gente não consegue aproveitar para fazer um uso efetivo das oportunidades que a vida nos concedeu. E é curioso observar que esse título, essa designação, vós sois a luz do mundo, é a única das designações que Jesus deu aos seus discípulos que ele deu a si mesmo. Tanto ele diz que os discípulos são a luz do mundo, como ele também disse: eu sou a luz do mundo. Jesus se identificaria 7 vezes nos evangelhos. Todas as 7 vezes estão no Evangelho de João. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o pão caído do céu, eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou a videira verdadeira, e vós sois os galhos. E além dessas 6, eu sou a luz do mundo. Mas nenhuma dessas outras definições que ele se deu, ele também disse que os discípulos eram. Ele não disse que os discípulos eram um bom pastor, que eles eram um caminho, verdade e vida, nada. Ele não ofereceu aos discípulos a qualificação que ele atribuiu a si. Só o atributo de serem conhecidos como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo e vós, juntos, sois a luz do mundo. Não é que cada um é a luz do mundo, cada um é um pirilampo do mundo, mas os pirilampos juntos são capazes de iluminar. O Cristo seria a luz do mundo e seus discípulos também, apesar da condição de não conseguirem aproveitar as oportunidades que a vida concedeu para que eles pudessem estar despertos enquanto o Senhor orava. E é interessante a gente perceber a construção como Jesus vai colocando a questão dos seus discípulos serem a luz do mundo. Porque no Sermão do Monte, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Da mesma maneira que ele nos conceitua como a luz do mundo, ele diz que nós somos como se fôssemos uma cidade edificada sobre uma montanha, sobre um topo. Quem consegue esconder a cidade que está edificada em cima do monte? Ela fica à mostra para todas as pessoas. Quando ele apresenta a ideia de que nós seríamos a luz do mundo, seria no sentido de que, ao se tornarem discípulos de Jesus, os indivíduos não são mais capazes de se esconder, não conseguem mais, eles são percebidos, é perceptível a presença deles na sociedade. A luz do mundo representa a capacidade de nós verdadeiramente apresentarmos uma perspectiva
futura feliz para a humanidade, baseado nos ensinamentos de Jesus. Ele se apresentando como a luz do mundo é muito claro, porque seus ensinamentos era como se alguém acendesse uma luz numa cela escura. Ninguém consegue ver nada, não sabemos onde estamos, não temos noção de onde é a saída, onde é a entrada, o que existe à nossa frente. Quando ele vem e acende a luz do conhecimento, nós enxergamos o que temos que fazer, que tem que andar na direção do progresso, o amor, o perdão. Seus ensinamentos são verdadeiramente transformadores. E nossa humanidade hoje passa por um momento muito singular, em que se percebe claramente a necessidade das palavras de Jesus para o dia que estamos vivendo. Porque imagine que você tivesse na terra dois povos que entrassem em guerra e que nenhum dos dois conhecesse o pensamento de Jesus. Imagine se isso acontecesse. Tivesse dois países brigando, em que um e o outro, nenhum dos dois, conhece o que Jesus propunha. O que aconteceria? Como Jesus propôs o perdão como regra de conduta, não teria perdão. Teria desforra, teria vingança. Como Jesus propôs o amor, não tem Jesus, propõe o quê? Propõe o ódio, propõe a divisão. Então veja como somos carentes dessa mensagem extraordinária que nos ilumina a vida, que nos liberta, que nos permite efetivamente nos desembaraçarmos das dificuldades que muitas vezes temos de poder viver com os homens, oferecendo de nós o melhor das nossas almas. Sem a luz do mundo, nós viveríamos as apalpadelas, sem conseguir saber como nos comportarmos. É como se nós não soubéssemos que a solução para os problemas humanos é o amor, como se nós não soubéssemos que o perdão é o poder para dissolver os vínculos entre as criaturas que se odeiam. É como se nós não soubéssemos que a vida continua. É como se nós não soubéssemos que Deus, o Supremo Senhor, é o nosso Pai e que, portanto, nós somos todos irmãos. É esse conhecimento que está fazendo uma falta enorme na sociedade hoje. Imensa, porque é a ausência desse saber, a ausência desse sentir que vem provocando hoje tantas dores na sociedade em que vivemos. Indiscutivelmente, seu conhecimento, seus ensinamentos, suas verdades são como uma luz no caminho das criaturas. Mas ele divide isso com os discípulos. Eu sou a luz do mundo, mas vocês também são a luz do mundo. Ele não disse, vós sois as luzes do mundo, porque é todo mundo junto para fazer uma luz só. É todo mundo pouquinho, mas junta todo mundo para fazer essa luz. E quem está iluminado por essa luz, não consegue mais se esconder. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, dizia Jesus no Sermão do Monte. E em seguida dizia, nem se pode esconder uma candeia debaixo do alqueire. A candeia é aquela lâmpadazinha que eles usavam. Lembra uma lâmpada antiga? Tipo a lâmpada de Aladim. Coloca óleo, azeite de oliva, tem um paviozinho, e ali fica queimando o azeite, e é com aquela luz bruxuleante, é com aquilo que se iluminava naquela época as noites. Era muito complicado, porque era muito ruim aquela lâmpada, mas era o que tinha, não é? Então é aquela luz. E ele vai dizer, ninguém acende uma candeia, ou seja, uma lâmpadazinha, e coloca debaixo do alqueire. Se eu estivesse no norte, eu diria, não se coloca debaixo do paneiro, porque o alqueire é um paneiro. Aqui ninguém sabe o que é paneiro, então é debaixo de um cesto. Ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo do cesto, que se fizer isso, vai abafar a luz. Não,
Quando se acende a candeia, se coloca no velador, ou seja, aquele lugar alto. Quem viveu em casa que tinha lamparina deve lembrar, hein, Kelly? Aquele pedacinho de madeira que ficava no alto, já preto do querosene, para botar a lamparina lá em cima para iluminar. Então a gente acende a candeia e coloca no velador, para que ilumine todos os que estão na sala. Então, quando nós alcançamos a capacidade de entender o pensamento que o Cristo nos oferecia, nós somos como a cidade edificada sobre um monte. Não dá mais para se esconder. Nós somos percebidos como uma cidade que está em cima do monte, como uma candeia que está no velador. Se ninguém nos percebe é porque a gente ainda não acendeu a lâmpada. Porque se acender, as pessoas vão ver. E por que as pessoas vão ver? Porque o mundo pensa muito diferente de nós, gente. Paulo de Tarso dizia, porque a palavra de Deus é salvação para nós, mas para aqueles que não conhecem, é loucura para os homens. Então, para os homens, a palavra é como se fosse loucura. Você perdoar, você amar, desculpar, se reconciliar, dividir, isso é loucura. Então, é loucura para os homens, mas para nós que somos salvos, é a salvação. Por quê? Porque há uma mudança muito profunda na forma de interpretar a vida, com Jesus e sem Jesus. Se ninguém no nosso ambiente profissional percebe que a gente é diferente, então é porque a gente ainda não colocou para fora a luz que tem. Porque se tiver, as pessoas vão perceber. Não é que a gente vai ser piegas, andar orando pelos corredores, vestido de saco. Não é isso. É a postura que se toma diante da vida. É a maneira como você se relaciona com os outros, é a maneira como você se relaciona com o próprio trabalho, é a forma como você lida nos momentos de conflito. É isso que vai nos identificar. É isso que vai dizer que nós verdadeiramente já nos identificamos como sendo luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vocês são a possibilidade de acender na humanidade a luz do conhecimento, que fará que não só você, mas os outros andem em luz. Porque se cada um de nós levar a lanterna pela rua, nós evidentemente iremos iluminar o caminho dos outros. Então não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia para colocar embaixo do velador, debaixo do paneiro, do alqueire, do cesto, mas no velador, para que dê luz a todos que estão na sala. E assim também Jesus, na sequência dessa lógica, diz: brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele está fazendo uma convocação para que nós alteremos as nossas boas obras, a maneira de nós agirmos, a maneira de nós funcionarmos, é a maneira de nós sermos, porque se a gente não for diferente daqueles que não conhecem, a nossa doutrina é vã, Se eu me comportar, se eu pensar, eu agir do mesmo jeito daqueles que não conhecem, o que sou eu? Eu sou alguém que não conhece, porque a mensagem da qual o Cristo é o grande portador e divulgador, é uma mensagem profundamente revolucionária. As nossas vidas nunca mais seriam as mesmas se nós nos apropriássemos verdadeiramente dos conceitos que ele oferece. A chance de nós imaginarmos que alguém veio trazer esse conhecimento para nós, para que pudesse mudar a história do mundo, não vai acontecer sem pessoas. Não é o papel, não é o texto do Evangelho que muda o mundo. O texto não muda nada, quem muda são as pessoas. Então, só vai existir uma mudança na sociedade se as pessoas efetivamente se predispuserem a esse processo de leio, entendo e vivencio
aquilo que entendi. Senão não vai ser luz do mundo nunca. Não vai ser luz do mundo. E muitos de nós, quando ouvem falar assim, vós sois a luz do mundo, cada um de nós pensa logo num objeto como esse. Fica logo imaginando que a gente é uma lâmpadazinha, é uma rosca, que vai enroscar no alto da cabeça e vai iluminar. Mas não é. Não é. Não é. Para onde Jesus levou os discípulos quando terminou a última ceia? Qual era o lugar onde eles estavam quando terminou a ceia, que ele levou todo mundo para esse lugar? Chama-se Getsemane. Em aramaico, Getsemane. Sabe o que é? Local da prensa de azeite. Mas é lógico, ali tinham as oliveiras, era o lugar aonde você tirava as olivas para fazer o azeite. Claro que tem que deixar na salmoura, que para quem não sabe, a azeitona é amarga demais, tá? A gente colhe, depois tem que colocar de molho, põe um monte de substância de molho para ela ir perdendo o amargor, fica meses ali aproveitando numa salmoura até que, olha, agora já está bom, já pode fazer o azeite dela. Senão, o azeite é intragável. Então ali eles escolhiam as azeitonas, preparavam nos tambores para que ela ficasse pronta e depois era levada para o Getsemane, para o local onde elas eram prensadas, para que pudesse gerar o óleo. Então vamos lá. Qual é o processo pelo qual a azeitona passa para que ela dê o óleo que dá a luz? Elas são todas esmagadas. Não existe possibilidade de você dar óleo se não for esmagado, macerado, triturado na prensa de azeite. Então, quando o Cristo chama seus discípulos ao final daquele dia, daquela noite, e os leva para a prensa do azeite, o lugar aonde a fruta se tornaria evidentemente luz, estava a lição para os homens. Do que precisamos viver para que de nós saia a luz? Muitos de nós ainda somos como a azeitona, amarga, que não se permitiu ainda ser tratada para depois conseguir dar a luz. Somos aquela azeitona imprestável, que se alguém morder, lança fora pelo amargor que ela tem. Nós precisamos de um tempo de maturação, de posse do conhecimento dessa mensagem, para que a gente vá deixando o amargor para o lado de fora. As águas para tratamento das azeitonas são trocadas sistematicamente para que a água fique amarga, então ela é lançada fora e uma nova água é colocada, as azeitonas voltam e ali elas vão ficar até que o amargor possa sair. É o processo da formação do discípulo, é o exercício que a gente tem que passar para deixar o amargor, para que a gente abandone esse aspecto difícil, doloroso, arredio que nós possuímos de devolvermos as coisas que nos fazem. Comigo é assim, Deus levou, eu não levo desaforo para casa, e quem diz que não leva desaforo para casa está certíssimo, porque o pessoal em casa não tem nada a ver com o desaforo da rua, não é, Renê? Tem que deixar o desaforo na rua mesmo, não é para levar para casa. Mas as pessoas muitas vezes são capazes de ler o Evangelho e dizer, mas isso aí não é para mim, eu leio, mas não dou conta. E vai dar conta quando, pelo amor de Deus? E vai dar conta quando? A convocação do Evangelho é para que a gente inicie o processo da salmoura, de botar o pessoal dentro do tanque para começar a soltar o amargor dessas azeitonas. Sabe lá Deus quantas tombadas, quantas encarnações
são os tonéis para a gente poder chegar lá na frente. Olha, amoleceu, já está pronto. Agora já pode ir para o testemunho, que agora que vai começar o testemunho. Pega as azeitonas e coloca na prensa, para esmagá-las. E esse esmagar são as provas que a existência tem. Um lar difícil, familiares complicados, que você tem que ter uma dupla paciência para lidar com eles, um corpo com determinadas características que não correspondem àquilo que você gostaria que ele fosse, dificuldades das mais diferentes ordens na nossa sociedade, uma sociedade que não nos aceita, que nos rejeita, que não nos insere, que possui uma série de preconceitos e que a gente sofre por conta da exclusão que essa sociedade nos impõe, ou ainda os amargos problemas decorrentes das dificuldades financeiras, das pessoas, de nós, que passamos por uma existência inteira amargando tantas dificuldades, tantas limitações, tantos desejos não realizados, tantos sonhos que a gente gostaria de realizar e que não consegue. E a gente vai vivendo a nossa existência e sem o conhecimento de Jesus, a gente diz: maldito esse corpo que eu tenho, maldito o corpo que não é aquilo que eu gostaria, porque ele tem essas características que eu não gosto, ele tem essas limitações que eu não aceito. Ou a família que a gente tem, um lar em desalinho, desarmonia entre os familiares, a amarga experiência da desencarnação dentro do lar, em que nós somos convocados a continuar com a nossa vida na Terra, continuar com as nossas existências, ainda que por entre lágrimas, pelo fato de havermos perdido a companhia dos nossos grandes amores que partiram antes de nós. Todas essas dores, elas encontram na mensagem de Jesus um lenitivo extraordinário, para que a gente consiga se retemperar. Os dramas que acontecem dentro de casa e fora de casa, porque às vezes a gente tem tanta dificuldade no trabalho, tanto machucamento, tanta dor, e a gente às vezes fica pensando: meu Deus, qual o sentido de tudo isso? Falta Jesus. Porque o Cristo não prometeu para nós, evidentemente, um caminho cheio de flores. Não, ele disse que o caminho ia ser difícil, que a coroa seria de espinhos, que nós enfrentaríamos imensas dificuldades, mas nós teríamos um recurso extraordinário a nosso favor. Nós teríamos a compreensão de que a vida é imortal. Ao compreendermos que a vida continua além da matéria, os nossos problemas grandes se tornam pequenos. O corpo difícil que eu tenho, que não me corresponde, é apenas o corpo de uma existência. É apenas uma existência. Eu terei outras oportunidades. A informação de Jesus, iluminada pelo pensamento da doutrina espírita, distende ainda mais os conceitos de Jesus, nos oferecendo a reencarnação, a mediunidade, a lei de causa e efeito, para uma compreensão muito mais clara e nítida das coisas que ele disse. Porque Jesus falou de tudo, conforme diz a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele não falou tudo, ele falou de tudo, porque faltava ainda uma compreensão, faltava a condição nossa de entendimento das coisas, que nos chega através da doutrina espírita, que vem pegar aquela moral do Cristo e dizer: agora eu vou explicar para você por que tem que ser assim, por que esse corpo. O Cristo dizia: não reclama do corpo, não reclama da tua família, perdoa, mas ele não diz: mas por quê? Porque eu estou dizendo, é porque eu estou dizendo, vai e faz, reconcilia-te com teu adversário, vai, faz o bem, pediu a capa, dá a túnica, mas por quê? As respostas para esses porquês nós encontraríamos na mensagem espírita, que nos ofereceria o dom de decifrar mais profundamente
e aproximarmos-nos de maneira efetiva dos ensinamentos morais de Jesus, fazendo com que a gente perceba que quando Ele nos dizia que nós seríamos a luz do mundo, era porque, na verdade, testemunhos nos aguardavam. E nós precisamos experimentar os testemunhos para que a gente perceba a presença dele em nós. Porque quem odeia, quem guarda ódio, quem guarda mágoa, não é feliz. E eu preciso perdoar para que eu consiga ser feliz. Eu preciso me desembaraçar dessas imperfeições para que eu consiga avançar emocionalmente. Algumas histórias são muito difíceis de serem perdoadas, são machucamentos muito profundos e verdadeiramente exigirão mais tempo, terapia, um trabalho de progresso lento, mas é preciso que a gente faça até para que a gente não adoeça. Então, o perdão, o amor, a compreensão da vida imortal são peças essenciais para que a gente consiga fazer a nossa mudança. Na medida em que nós fazemos essa mudança da nossa vida, não precisa fazer uma obra imensa para que todo mundo perceba. É o trabalho silencioso no lar, é a reconciliação com meu pai, a reconciliação com meu filho, capacidade de viver em harmonia com as pessoas, de oferecermos de nós o que de melhor nós temos, é não se poupar na expectativa de fazer o bem, sem fazer arroubos de grandes obras, que nós iremos verdadeiramente nos tornar espíritos melhores, espíritos em condições de oferecermos ao mundo aquilo que ainda não tínhamos. Nós, conhecedores da doutrina espírita, sabemos que após a desencarnação, nós somos naturalmente conduzidos ao mundo espiritual. E quanto mais tivermos amado, quanto mais tivermos vivido o bem nos nossos dias, tanto mais felizes nós seremos no mundo espiritual. E contam as obras doutrinárias que todos os espíritos que amam brilham. É uma característica do amor. As almas que muito amam no mundo espiritual são como estrelas. Os espíritos que amam possuem uma intensidade de luz própria, que é para onde vão aquela luz os segue. Era dessa luz que Jesus falava. Brilhe a vossa luz dentro dos vossos corações, que resplandeça o amor dentro dos vossos corações. Aceitemos os martírios, os esmagamentos, as renúncias e os sacrifícios que a vida nos pede em favor do amor, para que desse esmagamento nasça o óleo, o azeite, que vai ser utilizado nas nossas lamparinas para ser colocado no velador, para iluminar não só a nós, mas a todos que estão dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Esse é o convite que a doutrina espírita nos faz. Aceitar as circunstâncias da vida com serenidade e resignação e fazer todo o possível para que brilhe a nossa luz.